Glória a Deus. A paz do Senhor para todos meus amados e queridos irmãos. Quem vos fala aqui é o irmão João Paulo Rocha. Gostaria de vos trazer nesta hora menção da palavra de Deus. Palavra essa que traz vida, palavra essa que transforma, palavra essa que transforma o homem mais vil pecador e faz este homem mais vil pecador sentar-se em cadeira de príncipe e de princesas. Porque quando eu observo dentro do texto sagrado da Bíblia que muitos não eram, muitos não tinham a capacidade para ser, ou para estar, ou para ir a certos lugares, Deus deu a capacidade de quem não era ser, de quem não podia estar no lugar ou ir exatamente aonde as impossibilidades humanas não alcançaria. Nesta hora, neste momento, eu quero vos transmitir um Deus que talvez você já tenha ouvido falar dele, talvez você já tenha entoado um hino para ele, talvez você já até tenha pregado a palavra dele, mas como eu disse, o bom não é pregar, o bom não é cantar, o bom é eu e você conhecer na prática o Deus que a gente canta, o Deus que a gente prega. Olhando para o texto sagrado, eu vejo quando Jó ele diz: Senhor, aleluia, eu te ouvia, Senhor, de ouvir falar, mas hoje, ó Senhor Deus de Israel, os meus olhos te contemplam, os meus olhos te veem. Quando eu olho para isso, me decomparo com uma mensagem tremenda. Qual mensagem, João Paulo? A Bíblia diz que Jó era íntegro, reto, se desviava do mal. Jó era um tipo de crente que ele via o mal perto dele e ele disse: longe de mim, não posso pecar contra o Senhor. Não posso fazer nada que desagrade ao meu Deus. Alguém pregou, Jó creu naquela mensagem. E Jó procurou saber o que agradava a Deus. E Jó automaticamente começa a praticar. Jó automaticamente começa a fazer sacrifício. Jó intercedia por tua família. Jó orava, Jó buscava. Jó era íntegro, reto, se desviava do mal. Mas o interessante é que mesmo Jó fazendo tudo isso, Jó não conhecia o Deus que ele ofertava sacrifício, o Deus que ele orava, o Deus que ele buscava, o Deus que todos os dias ele matava um novilho, intercedia pelos seus filhos e dizia: Senhor, perdoa eles, porque nessas diversão de jovem, nessas festas que meus filhos dão todos os dias, que convidam suas irmãs para lá, eles podem ter feito coisas que não foi boa aos teus olhos. Você olha para um homem desse, você olha para a qualidade de Jó, você vê Jó íntegro, reto, se desviando do mal. Mas você olha para este homem, o homem que era íntegro, reto, se desviava do mal. Não conhecia Deus face a face. Deus não havia se apresentado ainda para Jó. Mas Jó tinha esta convicção. Jó creu neste Deus. E Jó conheceu esse Deus. De uma forma tal que ele nunca pensou que iria conhecer. Porque Deus ele faz disso, irmão. Às vezes a gente prega sobre Deus.
Às vezes a gente canta sobre Deus. Às vezes a gente diz que tem Deus na vida. Às vezes diz que tem Jesus na vida. Se eu perguntar para alguém quem é que você tem? Você tem Deus ou você tem o diabo? Alguém vai dizer, eu tenho Deus, eu tenho Jesus. Mas se você perguntar quem é Jesus, quem é Deus, alguém às vezes não sabe responder. Alguém vai dizer, Deus é tudo. Alguém vai dizer, Jesus é o meu tudo, é a minha vida. Sabe aquelas perguntas que tem? O que Deus significa para você? Não é? Alguém, não, diz que Deus é tudo. Deus é isso, Deus é aquilo outro. Mas enfim, às vezes são meras palavras vazias, que às vezes não fazem sentido. Mas Jó, pela permissão de Deus, ele passa uma luta, ele passa uma tribulação tremenda, que eu não desejo para ninguém passar o que Jó passou. Porque tem gente que diz, eu queria a fé de Jó, queria o coração de Jó, queria que eu fosse igual a Jó, mas para ser igual a Jó era necessário passar tudo o que Jó passou, e ninguém quer passar o que Jó passou. Ninguém quer passar a dor de perder todos os seus bens materiais. Ninguém quer passar a dor de perder todos os seus filhos. Ninguém quer passar a dor de todos os seus recursos e ser tirado. Ninguém quer perder a saúde a ponto de sua pele ficar cheio de feridas. Feridas essas que coçavam, feridas essas que era necessário ele pegar um caco de telha, porque a Bíblia diz que Jó com um caco de telha se coçava para aliviar a dor ou a coceira daquelas feridas. É igualmente alguém que tem uma impinge, quem já teve sabe que é horrível, coça demais, coisas que a gente às vezes quer parar, já tive, e não consegue, aquela coisa ruim, incomoda. Agora imagine aquilo todo no seu corpo. Mas mesmo mediante a todas as coisas que Jó passou, a Bíblia diz que Jó não blasfema contra Deus. Alguém diz que Jó não murmurou, mas eu penso o contrário. Se a gente analisar a fala de Jó, para o que Jó estava transmitindo no seu vocabulário, no seu falar, ele murmurou da sua situação. Mas ele não murmura contra Deus, ele não atribui, aleluia, a culpa de nada ao Senhor. Ele apenas glorifica o Senhor. Ele apenas adora o Senhor. Então, irmão, o que eu quero dizer aqui, para mim e para você é isso. Às vezes a gente pregamos um Deus que faz milagre. Às vezes pregamos um Deus que traz cura. Às vezes pregamos um Deus que ressuscita. Às vezes pregamos um Deus de amor. Às vezes pregamos um Deus que o armário está cheio e vai encher. Mas é muito bom a gente pregar este Deus quando o armário está cheio. É muito bom a gente pregar um Deus que traz cura quando a saúde vai bem. É muito bom a gente pregar um Deus, aleluia, que dá vida quando tudo vai bem, quando toda a família vai bem. Mas pregar um Deus quando permite alguém da tua família partir. Pregar um Deus que dá mantimento quando o teu armário tá vazio. Pregar um Deus que cura quando a enfermidade chega. Pregar um Deus que abre porta quando a porta está fechada. Esse é o trabalho de todos os pregadores. E este é o trabalho de todos os profetas. Porque, desculpe a minha expressão e desculpe quem prega e diz isso, o pregador tem que pregar o que vive. Nem sempre o pregador vai viver o que ele está pregando. Porque às vezes o pregador está desempregado, mas ele prega que Deus vai abrir a porta e Deus abre na vida de alguém. Às vezes o pregador está com enfermidade, mas ele prega que Deus cura e Deus cura na vida de alguém. Às vezes o pregador, aleluia, glória a Deus, perdeu o ente querido, mas ele está pregando que Deus dá vida e vida com abundância. Então nem sempre você vai estar vivendo o que você está pregando. O único que falava, que vivia tudo o que acontecia, que fazia ou dizia era Jesus Cristo de Nazaré. Mas nós, homens que pregamos a palavra, mulheres que pregam a palavra, nem sempre a gente vamos estar adequado àquilo que nós estamos pregando. Mas é o tipo da coisa, se a gente pregou, Deus faz a gente passar por tudo que saiu da nossa boca. Isso é lícito e bem verdade. Se você não está vivendo o que pregou, mas Deus vai passar você,
aleluia, vai fazer você passar aquilo que você pregou. Mas bem, o que eu quero falar não é sobre a vida de Jó, apesar de ter começado a falar de Jó. O que eu quero trazer para você aqui é um alerta e é uma exortação e ao mesmo tempo uma edificação. Essa mensagem ela é direcionada para muitos que estão querendo parar. Essa mensagem ela é direcionada para muitos que Deus entregou talento nas suas mãos, para muitos que Deus entregou os dons, mas eles querem reter aquilo que Deus colocou na sua mão. Entenda, se você é uma ferramenta de Deus, entenda, se Deus colocou algo na sua mão, se Deus colocou ferramenta na sua mão, Deus está querendo de mim e de você que essas ferramentas sejam usadas. Você não vai comprar uma pá, você não vai comprar uma enxada, você não vai comprar uma foice, você não vai comprar uma ferramenta para ela ficar guardada e enferrujar, não. Você vai comprar para usufruir dela, ou seja, você vai comprar para usá-la. Então a Bíblia diz que Deus nos comprou por preço não de prata, não de ouro, mas pelo sangue carmesinho de Jesus Cristo, lavado, vertido na cruz do Calvário, melhor dizendo. Então ele nos comprou. E se ele nos comprou e nos deu o dom, nos deu unção, nos deu talentos na minha, na sua mão, não é para esses talentos ficarem guardados, não é para esses talentos ficarem debaixo do tapete, é para ser usufruído. E os dons que Deus entregou na minha e na tua vida, não é para que você fique famoso, não é para que você fique famosa. Os talentos que Deus entregou na minha e na sua vida é para que através desse talento a gente alcance terceiros, ou seja, Deus nos dá e a gente contribui ou reparte aquilo que Deus nos deu com alguém. Se Deus te deu o dom da palavra, através do dom da palavra, Deus quer conquistar outras pessoas através da tua pregação. Se Deus te deu o dom do louvor, Deus quer, através do louvor que você louva, chegar no coração de alguém e falar que Deus cura, que Deus faz. Através do dom da cura, Deus quer que você ore por pessoas que estão enfermas. Então, o dom é terceirizado. Como assim, João Paulo? O dom é para terceiro. O dom é para outras pessoas. Se você prestar atenção e ver no texto sagrado, o próprio Jesus, ele era o homem segundo a carne, cheios de dom, cheios de talento. Mas você não vai ver nunca Jesus usando os dons para si, usando os dons para se beneficiar, usando os dons para ganhar dinheiro, usando os dons para botar pechincha no seu bolso, usando os dons para tirar lã de ovelha, usando os dons para tirar ganho das suas pregações ou dos seus milagres. Você vê Jesus usando os dons que ele tinha para terceiro, para a multidão, para cegos, para aleijados, para paralíticos, para os que estavam doentes, para os que mesmo doente ele procurava, para que os mesmos leprosos lhe procuravam, para que os mesmos que estivesse morto não podia procurar, mas Jesus ia lá ressuscitar. Entenda, o dom é para terceiros, está na sua vida, mas alcance terceiros, alcance pessoas. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer agora que Jeremias capítulo 20, versículo 9, diz desta maneira: eu disse, não farei menção dele, nem falarei mais em seu nome. Mas a sua palavra estava em meu coração, como fogo ardente trancado em meus ossos. E eu fiquei cansado de tanto me conter, e eu não posso mais. Aleluia. Quando eu olho para isso aqui, eu me decomparo com uma passagem que eu vou ler para você. Jonas capítulo 1. Aleluia, glória a Deus.
que diz o chamado e a fuga de Jonas. Vamos ler. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama, o clamar aqui, ou grita contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Versículo 3. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarse, e desceu a Jope. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, o aliviaram do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens tu, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos, tu agirá por causa de que nós sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Quando eu olho para esta passagem, eu vejo dois profetas, capítulo 20, versículo 9. A Bíblia diz que Jeremias, ele estudou, ou melhor dizendo, Jeremias fez faculdade para ser profeta, melhor dizendo, sacerdote. E quando Jeremias estuda para ser sacerdote, e como teu pai era sacerdote, o que a missão de Jeremias era fazer? Ser sacerdote. A cronologia, a lógica é que eu tenho que ser sacerdote. A lógica é que se papai é sacerdote, eu vou ser sacerdote. Se meu avô foi sacerdote, eu vou ser sacerdote. E se eu estudei para ser sacerdote, fiz curso teológico para ser sacerdote, eu tenho que ser sacerdote. Talvez este era o pensamento de Jeremias. Mas mediante isso, o Senhor aparece para Jeremias no capítulo 1. E diz: Jeremias, eu não te quero para sacerdote, porque eu tenho te escolhido para ser profeta. E é interessante dizer que a Bíblia menciona que Deus outorga ou dá ao profeta uma missão para ser profeta a um jovem. E mediante, como há muitos fazem hoje em dia, ele quis recuar
ele quis dizer para o Senhor: não dá para mim, eu não posso, eu não tenho capacidade. Eu não posso ser profeta porque estudei para ser sacerdote. Meu pai era sacerdote e eu tenho que ser sacerdote. A cronologia da família tem que ser sacerdócio. Eu não posso ser profeta. Mas o interessante é que fora do contexto espiritual você estuda para ser qualquer coisa aqui na terra. Mas no contexto espiritual você não se torna o que você quer ser. Você se torna aquilo que Deus tem para que você seja. Às vezes, talvez na igreja você queria ser um pregador, mas Deus te escolheu para ser um pastor. Às vezes você queria ser um diácono, mas Deus te escolheu para ser profeta. Às vezes você queria ser um missionário, mas Deus te escolheu para estar ali dentro do templo, cooperando para o templo. Aí eu já entendo que a própria Bíblia diz que ele levanta uns para apóstolo, outros para profeta, outros para pastor, outros para mestre, outros para bispo, e assim vai, sucessivamente. Então, dentro da Bíblia, eu já vejo que não é necessário, isso não é necessário, é coisa que o homem plantou, biblicamente não tem isso. Tem uma preparação para uma função. E olhe lá se Deus entregar várias funções em uma só para alguém. Mas, dentro do contexto bíblico, eu vejo Deus preparando alguém para ser profeta. Eu vejo Deus preparando alguém para ser rei. Eu vejo Deus preparando alguém para ser pastor. Mas eu não vejo Deus com várias consagrações em uma pessoa só. E vejo um homem com 3 consagrações, que era Samuel antes de ungir o rei, a qual o povo pediu. Mas nos dias atuais é muitas consagrações, é muitas coisinhas, é muitas coisas que não, quando nós analisamos o contexto bíblico, aí quer dizer que Deus nos escolheu para todas as funções em uma só pessoa? Não. Deus escolheu eu, Deus escolheu você, Deus escolheu alguém para uma função. E como eu disse, se for da graça de Deus 2, 3, quem sabe é o Senhor. Mas não é eu, não é o homem que decide isso. Cabe a Deus constituir dom, porque a uns ele entregou 2 talentos, a outros ele entregou 3, a outros entregou 4, e apenas a um ele entregou apenas 1. É pastor e pronto. Não pode usufruir, não pode, melhor dizendo, não pode ultrapassar aquela unção a qual Deus deu. Mas quem tem 2 vai ganhar mais, quem tem 3 se dedicar vai ganhar mais, e o que tem 1, com certeza, se ele se dedicar, vai ganhar mais. E a Bíblia diz que o profeta agora, ele vai temer e vai dizer: não posso, sou menino, sou criança. E o Senhor vai dizer: olha, eu te fiz, eu te formei dentro do ventre da tua mãe, ainda antes que tu fosse formado eu te conheci, já sei o que vai acontecer. Não temas, meu filho, eu vou ser com você. Vão pelejar contra você, você vai pregar contra um povo rebelde, como Ezequiel também pregou, como Ezequiel prega. Mas não se preocupe, eu serei contigo, eu lhe darei vitória. Vou lhe levantar como um muro de ferro. Vão pelejar, mas não vão prevalecer contra mim, contra você. Porque Deus era com o profeta. E a Bíblia diz que por diversas vezes, Jeremias... Jeremias, ele pensou em parar. Pensou em desistir. Mas chega um momento da vida de Jeremias, que é isso que a gente lê, de tanto Jeremias profetizar, de tanto Jeremias falar, de tanto Jeremias alertar o povo, e o povo tampava os ouvidos, não queria dar crédito à pregação, não queria falar, melhor dizendo, não queria ouvir, não queria obedecer ao Senhor, que o profeta diz aqui: eu não vou fazer mais menção do teu nome, eu não vou pregar mais, não vou louvar mais, não vou evangelizar mais, não vou mais, eu não vou mais. O homem dizendo: não vou mais. Mas quando o profeta chega nesta posição, chega neste pensamento, a Bíblia vai dizer agora que ele diz: mas é como se um fogo que queima os meus ossos, que me abala por dentro. Eu não consigo conter esse fogo, porque o fogo está dentro dos meus ossos. Esse fogo precisa sair para fora. Precisa sair. Eu não posso mais conter, não posso mais segurar.
Porque o dom que Deus nos entregou, irmão, ele está dentro de nós. Ele foi colocado dentro de você. Você não pode se conter dizendo: eu não sei pregar, eu não sei profetizar, eu não sei passar revelação, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Realmente nós não sabemos. Mas se a gente tem o Espírito de Deus na nossa vida, Ele vai nos instruir a fazer a coisa certa, a fazer aquilo que nós precisamos fazer. Foi para isso que o Espírito Santo veio, para nos ensinar, nos levar à obediência, nos levar, nos direcionar a fazer a vontade do Pai. Se você prestar atenção, a gente nunca vai ver, antes do Espírito Santo descer em Jerusalém, Pedro pegando e ganhando muitas almas. A gente vai ver um povo com medo, um povo covarde. Quando o demônio se manifestou, colocar a mão e o demônio não saiu. A gente vai ver muitas coisas, muitos momentos a qual o próprio Pedro também andava com a espada, cortou a orelha de Malco, porque ainda não tinha recebido a virtude, ainda não tinha recebido a emanação do Eterno, o poder de Deus sobre a tua vida. Mas Jesus, quando ele ressuscita, e ele diz: ficai em Jerusalém, para que do alto seja revestido de poder, e depois que você for revestido, vocês vão. Às vezes é necessário ficar. Mas entenda, o significado de ficar não é ficar parado. Não é dobrar o joelho, se deitar numa rede e ficar. Não. Ficar em Jerusalém. Agora observe o que a igreja estava fazendo. Orando, buscando, clamando. Atos capítulo 2 diz que de repentemente, porque é assim, enquanto você está orando, enquanto você está buscando, você não está esperando, mas de repentemente, aleluia, o céu ele se abre e Deus lhe surpreende na terra dos viventes. Oh, aleluia. A Bíblia diz que os discípulos estão parados, mas eles estão movimentando o céu. Como assim, pregador? Não estou entendendo. A oração que você faz aqui na terra, quando você está onde Deus mandou você estar, quando você está parado no lugar exatamente que Deus disse que era para você ficar lá, e você se posiciona, mesmo na Babilônia, mesmo no Egito, mesmo na fornalha, mesmo na cova dos leões, quando você se posiciona a buscar a presença de Deus, de repente, o Senhor chega e faz o mover acontecer na minha e na tua vida. Talvez você diga: irmão, me dê base bíblica, eu quero base bíblica, vamos para a Bíblia. De repentemente, após José revelar um sonho, Deus usa José para revelar um sonho. José está preso, mas José estava buscando, porque a Bíblia diz que Deus era com José. De repentemente alguém veio falar de José, manda chamar José. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha. Com certeza eles estavam orando, buscando a face de Deus. De repentemente Deus chega primeiro dentro da fornalha, aleluia, e livra aqueles 3 homens do fogo. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E quando Daniel ora, a sua oração incomodou muita gente. Alguém vai tramar e vai colocar Daniel lá, mas Daniel com certeza continua orando, continua buscando. Se ele não parou de orar pelo decreto do rei, ele vai parar de orar agora porque vai para a cova do leão. Aí que ele tem que orar. Daniel está orando e de repentemente o leão que gostava de carne naquele exato momento teve que respeitar o leão da tribo de Judá, porque eu acredito que quando Daniel desceu, o leão da tribo de Judá que comanda todos e todos disse: leão, esse aqui é meu amigo, aqui vocês não vão tocar na vida dele não, porque ele está orando e eu estou protegendo ele. Se vocês querem devorar ele, passe primeiramente por mim. Aleluia. O leão disse: não, Senhor, pode ficar sossegado, ninguém toca em Daniel. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que quando o rei chega pela manhã, Daniel, ele está lá,
o rei pergunta: Daniel, porventura, o teu Deus te livrou da boca dos leões? Porque o rei entendia que aqueles leões estavam famintos. O rei entendia que aqueles leões com certeza tinham devorado Daniel. Mas a Bíblia diz, era Daniel orando e o rei jejuando por Daniel, para que Daniel não morresse. Você tem orado, mas Deus tem levantado alguém também para orar por você e interceder por tua vida. É por isso que Deus tem guardado, tem te livrado também. Através das tuas orações e através da oração de outras pessoas. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus fechou a boca dos leões e não devoraram Daniel. Daniel orava. Sadraque e Mesaque oravam, buscavam o Senhor. Aleluia. José foi jogado na cisterna, foi acusado falsamente, foi preso, foi escravo. Mas em momento nenhum eles blasfemaram. Mas José conheceu o Deus que permite a humilhação, permite a cisterna, permite a escravidão. É o mesmo Deus que permite tudo isso que você passou, ele coloca numa cadeira de honra, como colocou, aleluia, glória a Deus, José, numa cadeira de governador. Ali Sadraque e Mesaque descobriram um Deus que ele ainda não conhecia, o Deus que livra no fogo. Ali Daniel descobriu um Deus que ele ainda não conhecia, o Deus que livra na cova dos leões. E ali, aleluia, glória a Deus, a igreja em Atos capítulo 2 descobriram um Deus que eles não conheciam. Qual o Deus que reveste de poder, unção e glória, e diz: vai por todo mundo pregar o evangelho, aonde você chegar que tiver uma porta aberta, aonde você chegar que alguém quiser ouvir minha palavra, prega. Mas também aonde você chegar que ninguém quiser ouvir, que alguém debochar de ti, sai e vai embora e bate os pés da tua cidade, daquela cidade, bate os pés, bate a poeira dos teus pés e deixa ela comigo. Sodoma e Gomorra terá mais oportunidade no juízo final do que aqueles que estão desprezando a palavra de Deus. Sabe o que estará acontecendo hoje, meu irmão? Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus não é você olhar que está marchando e dizer que não é Deus, que às vezes não é, sinceramente. Não é você ver alguém falando em mistério, línguas estranhas, e dizer que não é Deus, porque às vezes também não é Deus. Sei que Deus usa em línguas estranhas, com certeza. Sei que Deus usa, aleluia, alguém marchando, com certeza. Deus faz, Deus opera da forma que Ele quer. Mas a maior blasfêmia que o homem pode fazer é rejeitar a palavra de Deus. Palavra essa que dá vida e vida com abundância. Palavra essa que é o manual do cristão. Palavra essa que é o remédio. Palavra essa que é a cura. Palavra essa que transforma, que liberta, que prepara o homem para levá-lo para a Nova Jerusalém. Assim Ele queira. Estão desprezando a palavra do Senhor. Aleluia. Estão lançando fora a única oportunidade de terem a salvação, que é através do Espírito Santo. Jesus disse: todo pecado tem perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não tem. Foi isso que muitos fariseus da época fizeram, rejeitaram a oportunidade, rejeitaram o ser que se esvaziou-se da sua glória, porque todos nós estávamos no caminho do matadouro. Era a nossa vez de ser morto, era a nossa vez de o diabo nos torar no meio. Mas o Senhor disse: eu vou me sacrificar por ele, eu vou me sacrificar por ela. Eu sei que muitos vão negar o meu nome, eu sei que muitos não vão querer nada comigo, eu sei que muitos vão morrer sem ter me conhecido, não vão querer nada comigo. Mas muitos vão também se entregar a mim. Muitos também vão confessar o meu nome, muitos também vão renunciar às suas próprias vontades para viver a vontade que eu tenho na vida dele e na vida dela. E a Bíblia diz que o profeta diz: Senhor, eu vou parar. Eu vou desistir. Eu não vou mencionar mais o teu nome. Quando eu olho para isso, eu me decomparo com Ezequiel.
A Bíblia diz que Ezequiel estava parado no meio do vale de ossos secos e o Senhor fez Ezequiel andar. Eu sei, pregador. Eu sei, pastor. Eu sei, cantor. Eu sei, você que está desse outro lado, que está vendo até aqui este vídeo, que às vezes dá vontade de parar, que às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá vontade de chutar o pau da barraca. Eu sei que dá. Somos seres humanos, falhos, sujeitos às mesmas paixões. Mas a Bíblia diz que Ezequiel, ele disse: mas o Senhor me fez andar ao redor daquele vale. Deus está dizendo para mim e para você: quando você não conseguir mais, quando você pensa que não pode mais andar, caminhar, eu te pego no colo e te carrego, te faço andar, te faço atravessar, te faço andar por cima das águas comigo. Derruba a muralha para você passar, derruba o gigante para que você possa chegar a outro nível. Lhe dou a unção para matar o urso, para matar o leão, para fazer de você aquilo que eu quero que você seja. Não para não, pregador. Não para não, cantor. Não para não, vida. Não para não, você aí do outro lado da telinha ouvindo esta palavra. Não pare, não é tempo de parar. E mesmo se você parar, continue orando, continue buscando, porque o que há de vir virá e não tardará, vai ser no de repente. A Bíblia diz: enquanto Pedro está preso, a igreja está orando. De repente o anjo do Senhor desceu naquela cadeia e libertou Pedro, aleluia. O que Deus vai fazer na minha, na tua vida, vai ser no de repente, para a glória do seu santo e glorioso nome, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aqui a gente vemos Jonas, diferente do profeta Jeremias. Jonas, ele recebe a mensagem, ele recebe a instrução, mas a Bíblia diz que ele desceu para Tarse e para Jope para fugir da presença do Senhor. Alguém escreveu na Bíblia e disse: se eu subir, ali tu estás. Se eu descer, ali também estás. Não importa para onde você for, os olhos do Senhor estão sobre o bom, e sobre os bons, e sobre os justos, e sobre os maus, para dar segundo a cada um sua recompensa. Os que praticam a sua palavra receberão galardão. Os que são rebeldes morrerão à espada, morrerão na peste, morrerão na fome. É o que a palavra do Senhor diz. Que nos últimos dias sobreviria coisas terríveis sobre a terra. Mas por que está vindo coisas terríveis sobre a terra? Porque o povo está fazendo as suas próprias vontades. É festa por cima de festa, balada por cima de balada, curtição por cima de curtição. A depravação, a prostituição, a lascívia tem aumentado cada dia mais e isso tem desagradado a Deus. É por isso que Deus tem permitido muitas catástrofes acontecer nesta terra, para que o povo se volte para Ele, para que o povo busque a Ele, se arrependa dos pecados. E o que é o pecado, João Paulo? Deixar de praticar as coisas erradas e cumprir os mandamentos que Ele deixou, que Ele usou. Aleluia, lá no Monte Sinai, deu as tábuas, 10 mandamentos para nós obedecer, mas a igreja, muitos não querem obedecer. A igreja prega, a igreja anuncia, a igreja diz que o Senhor voltará, mas muitos não estão nem aí, muitos brincam, muitos dizem: não, ele não vai voltar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro para impedir a volta dele, mas a volta dele é iminente, vai acontecer. E se nós queremos ir para a glória, se nós queremos ir para a Nova Jerusalém, é necessário a gente renunciar às nossas vontades para viver a vontade de Jesus, é matar este urso,
deste leão por dia, renunciar aos desejos carnais para viver a vontade do Senhor na minha e na tua vida. A Bíblia diz que Jonas tentou fugir, comprou uma passagem, pagou por ela. Muitos, eu falo isso aqui com dor no meu coração, porque já me encontrei nessa situação. Muitos pagaram e estão pagando para fugir do seu chamado. Para fugir daquilo que Deus tem com eles na terra. A Bíblia diz que para todo profeta que quer fugir, tem uma tempestade da parte de Deus para levar o profeta ou a profetisa de volta para o lugar da onde ele nunca deveria ter saído. É por isso que eu digo, não pare. É difícil, é ardoso, tem furadas, tem calúnias, tem falatório, tem perseguição, tem, mas no meio de tudo isso tem bálsamo. O bom samaritano derrama bálsamo na minha e nas tuas feridas e diz: prossiga, guerreiro. O céu conta com você, homem de Deus. O céu conta com você, mulher de Deus. O exército celestial precisa de homens e mulheres valorosos que enfrente, que esteja disposto a enfrentar as hostes espirituais do mal nas religiões celestiais e está revestido do poder de Deus para buscar as almas que estão indo para o inferno, caminhando para o inferno. Para todo homem, para toda mulher que deixou a presença do Senhor, para todo homem, para toda mulher que abandonou o seu chamado, que enterrou o seu talento, dentro da palavra de Deus eu digo, Deus vai levantar uma grande tempestade. Você pagou para fugir. Você está pagando para fugir do que Deus tem com você. Mas Deus vai ter o encontro contigo. Não queira que Deus toque, não queira que Deus faça algo muito grande. Não de bênção, mas de tragédia. Para que você se toque, caia em si e volte para a presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que Jonas estava vendo a desgraça que estava acontecendo, o prejuízo que ele estava causando, que ali era Deus permitindo aquilo acontecer para Jonas voltar para a posição, mas mesmo assim Jonas foi dormir. Sabe o que é isso? Deus está falando com pessoas, Deus tem falado com pessoas e as pessoas estão dando uma de moca, estão achando que aquilo ali é coisa normal, mas eles sabem que é Deus falando, eles sabem que é Deus falando através da natureza, eles sabem que é Deus falando através de sinais, mas eles estão adormecidos, sono da sonolência. E a Bíblia diz: levanta tu que dorme, levanta e resplandece. E a Bíblia diz que Deus permitiu aquela tempestade. Houve convenção dentro daquele barco, mas houve prejuízo. Nem sempre o rebelde que entra na minha e na tua vida vai deixar bonância, vai deixar prejuízo. Mesmo que para entrar na nossa vida ele nos barganhe, nos dê alguma coisa. Mas às vezes o rebelde sai da nossa vida e deixa prejuízo. Isso significa em todas as áreas. Então tome cuidado com quem você anda. Tome cuidado com as pessoas que vão na sua casa. Tome cuidado com as pessoas que você desabafa, que você fala. Quer desabafar? Desabafa com Deus. Conta para Deus o teu problema. E a Bíblia diz que a partir do momento que Jonas caiu em si e revelou que ele era hebreu, temia a Deus, e lançaram ele no mar, a tempestade cessou. A tempestade na vida só vai cessar quando aquele que está em rebeldia se voltar ao Senhor.
A Bíblia diz que o peixe volta, vem, melhor dizendo, e engole Jonas. E Jonas, dentro do ventre, ele clamou ao Senhor. E o Senhor teve misericórdia de Jonas. Não queira perder nada, não queira perder alguém, não queira que Deus permita a tempestade, para que você volte para a posição que Deus te quer. Você sabe o que Deus está falando, você sabe o segredo que Deus tem com você na terra. Então não fuja. Fale que nem Jeremias disse: eu quero parar, eu quero desistir. Mas o fogo do teu espírito não permite isso acontecer. Não permita eu voltar, retroceder, não retroceda, não volte para trás, não fuja. Viva os sonhos e os projetos de Deus na tua vida. Amém? Altíssimo Deus, Pai da eternidade, quero clamar, quero interceder neste momento por todos que aqui estão, que vão ver esta live. Clamo pelos depressivos, pelos ansiosos, chegue com cura, chegue libertando, bota esse espírito de perturbação por terra. Visite, meu Pai, a família que perdeu, Senhor, aquele jovem, conforte o coração. Chegue fazendo um milagre acontecer, um mover acontecer, Senhor. Visite, meu Pai, os hospitais, os leitos, meu Pai, visite as autoridades desta cidade. Senhor, dá livramento, Senhor, chegue com providência, visite as igrejas. Que estas igrejas da cidade de Poço Branco venham trabalhar em união, Senhor. Não uma querendo ser melhor do que a outra, meu Pai, porque o Senhor quer um povo unido. O Senhor quer um povo, meu Pai, que esteja unido, meu Pai, como o Salmo 123 diz, Senhor. Apresente os casamentos, apresente, meu Pai, todos que estão precisando de uma cura, de um milagre, de uma libertação agora. Através da Tua palavra, chega fazendo. Através da oração, chega operando. Chega, meu Pai, decretando a bênção e a vitória para a glória do Teu santo e glorioso nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e a shalom de Deus esteja contigo. Não fuja, profeta, não fuja, profetiza. Ficai e vede o que Deus irá fazer na tua vida. Aleluia, Jesus.